Olá para você que me segue nas redes sociais. Hoje eu vou falar da Copa do Mundo de 1986, a minha primeira Copa. A primeira Copa que eu assisti foi a de 1986 no México. Essa Copa deveria ter sido disputada na Colômbia, que foi escolhida a sede em 1974, mas devido a problemas econômicos, o país acabou desistindo de sediar esta Copa do Mundo, que foi oferecida para Brasil, Estados Unidos e Canadá, mas nenhum dos países aceitou. E o México acabou aceitando em 83 o convite da FIFA para ser sede pela primeira vez, o país que sediou a Copa duas vezes. Havia sediado em 70 e também sediou em 1986. Esta Copa do Mundo teve momentos muito marcantes. Um deles foi a Dinamarca, que fez uma primeira fase incrível e goleando adversários. Laudrup comandava a Dinamarca. Ela foi chamada de Dinamáquina. Só que daí foi eliminada pela Espanha, sendo goleada também. O mundo ficou até estranhando aquilo que havia acontecido. Esperava-se que a Espanha, comandada por Butragueño e por Zubizarreta, pudesse eliminar a Dinamarca, mas não da forma como eliminou. Esse foi um dos grandes destaques. Tivemos também Lineker, inglês, camisa 9, goleador da Copa do Mundo com 6 gols. O Brasil fez uma campanha irretocável na primeira fase. Estreou contra a Espanha, fez um grande jogo contra a Espanha. Teve em Josimar o seu grande destaque, lateral direito, que foi o destaque na primeira fase com a seleção brasileira. O Brasil que tinha Casagrande, que tinha Sócrates, tinha Zico, tinha Júlio César, tinha Carlos no gol, uma grande seleção. Só que daí enfrentou na fase de quartas de final a França, comandada por Michel Platini, um dos maiores jogadores da história do futebol e um dos maiores jogadores da história da França também. O Brasil saiu à frente, tomou um empate e depois na decisão por pênaltis perdeu por 4-3 em um jogo que para muitos é um dos mais emocionantes da história das Copas do Mundo. Mas essa Copa do Mundo, como eu falei, tinha Butragueño na Espanha, Laudrup na Dinamarca, Lineker na Inglaterra, Rummenigge e Schumacher, goleiraço na seleção da Alemanha. Mas tinha um jogador que faria um estrago violento na Copa do Mundo no bom sentido e marcaria seu nome para sempre na história do futebol. Em sua segunda Copa do Mundo, Maradona conduziu, carregou a Argentina ao seu segundo título mundial, enfrentando na final a seleção da Alemanha. Mas contra a Inglaterra, Maradona já havia feito um jogo extraordinário, até gol de mão. A mão de Deus ele fez contra a Inglaterra e fez um dos gols mais bonitos da história do futebol, driblando meio time inglês e fazendo um gol antológico. E os números de Maradona não param por aí. Maradona na Copa do Mundo de 86 deu 5 assistências, criou 27 chances de gol e deu 53 dribles certos durante o torneio, o que entrou para a história. Esses dribles certos do Maradona entrou para a história desde 66, quando esses números foram somados e quando foi diagnosticado esses números, é o maior da história de uma Copa do Mundo. E voltando à final da Copa, a Copa do Mundo, que foi disputada de 31 de maio a 29 de junho. Aquela final no dia 29 de junho marcaria para sempre outra vez a vida do povo mexicano e do Estádio Azteca, que havia assistido Pelé ser campeão do mundo com a seleção em 70 e assistiu Maradona ser campeão do mundo com a Argentina em 86. A Argentina que abriu 2-0, a Alemanha um timaço, empatou o jogo e no finalzinho a Argentina faria o terceiro gol e seria campeã pela segunda vez. Havia sido campeã em casa em 78 e foi campeã do mundo novamente em 86 no México. No Mundial, que sem dúvida alguma foi o Mundial de um jogador incrível. Daqueles que eu vi jogar, tirando o Pelé, daqueles que eu vi jogar, para mim é o maior jogador da história do futebol, Diego Armando Maradona. Fica aqui um pouco do Mundial de 86. Um grande abraço e até a próxima.